Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus. Hoje é dia 29 de julho de 2009, é uma quarta-feira. Nós estamos aqui em Brasília, no Templo Mãe, realizando um trabalho de estrela candente. E a gente está com uma preciosidade aqui do lado, mestre Lisboa, adjunto Amaruã, trino regente do Mochi. E nós pedimos a ele que fizesse para nós aqui um documentário sobre a nossa doutrina, sobre a jornada dele, e eu gostaria de pedir que a gente iniciasse esse registro com a sua emissão e com o seu canto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seria possível? Salve Deus! Jesus, divino e amado mestre, ó Simiramba, meu Pai. Eu, Jaguar, mestre Sol evangélico, da falange de estrela candente, povo de Juçaí, trino regente do Mochi, adjunto Amaruã Sivans, Quataí 108, herdeiro, triada Arpásios. Sétimo raio adjuração arcanos, Rama 2000, mestre Lisboa. Com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Obatalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixa que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança farusco verde Randier, // reino central, turno Reile, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez trino especial do Turnajoros, partirei nos três reinos de minha natureza com /0 no terceiro do meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático e do meu nono seguirei sempre com /0, /x, /x, // em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta hora precisa de minha vida, teu filho te quer falar. Eu sou aquele cavaleiro que, após uma grande jornada de lutas e provações, venho te encontrar. Quero refletir o meu sol interior. Quero vibrar, Jesus querido, nos três reinos de minha natureza e em teu santo nome. E para que eu possa seguir nesta era do terceiro milênio, partirei sempre com /0, // em Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus, mestre Lisboa. Eu queria começar esse nosso trabalho perguntando para você um pouco da sua vida, só para a gente se posicionar na história, né? Em que cidade você nasceu? Fortaleza, Ceará. E qual o ano do seu nascimento? 1927. 27. Temos, portanto, hoje 81 anos. 81 anos. E para a gente mandar um presente para você, qual foi o dia e o mês? Novembro, dia 20. Dia 20. Aí, a pergunta que a gente vai direto ao ponto para poder entender essa missão, né, do mestre Amaruã, como é que foi o seu encontro com a nossa doutrina? Bom, a minha entrada nessa doutrina é fruto de uma jornada muito longa que eu tive, porque foi precisamente em 1976 que eu tive o meu primeiro contato doutrinário. Esta também é bom dizer que eu tive um princípio quando ainda menino, porque meu pai também era espiritualista, e ele sempre me dizia que um dia eu ia seguir o caminho dele. Depois que ele partiu, houve uma separação muito grande, eu entrei para essa minha vida militar, onde eu levei quase toda a minha jornada, durante 26 anos, e finalmente, quando já estava próximo a minha partida para a reserva, um amigo meu, que a maioria de vocês conhecem, que é o Kleber, o Coronel Kleber, famoso, né, naquela época que estava sempre mantido, ele então me convidou para vir ao Vale para conhecer o Vale do Amanhecer e a Haiti. Isso ocorreu num dia que havia um trabalho à noite, um trabalho de anoitização. E quando eu cheguei lá na Estrela, encontrei os mestres todos emitindo, né, mantrando a área para fazer um trabalho de anoitização.
Para mim foi uma coisa muito estranha, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? Mas, de qualquer forma, como ele me convidou e eu aceitei o convite, eu vim de bom grado. Estava lá para... Num dado momento, daí uma atração, a mãe entra pelo portão lá e um mundo de gente atrás dela, como sempre, você lembra que ele sempre acompanhava naqueles momentos. E ela veio vindo na direção lá da nossa nave. E quando passou, eu estava sentado naquele murinho ali pequeno que fica entre um portão e o outro. E quando ela chegou em frente a mim, ela parou e disse, eu até assustei na hora, porque eu não esperava, né? Aquele encontro assim. Ela parou e disse para mim, até que afinal, meu filho, você chegou. E eu fiquei com aquilo na minha mente e passei o trabalho todinho lá, quase nem prestei muita atenção, porque ficou prendendo muito a minha mente aquele primeiro encontro. Mas, terminada a unificação, o trabalho que estava sendo realizado, o Coronel Kleber me convidou para ir até a Casa Grande, que eu não sabia também o que era. E fomos até a Casa Grande. Ao chegar à Casa Grande, nós estávamos sentados lá na sala, e ela já estava lá no 7º, conhecido por todos nós, né? E ela mandou o mestre Alencar me chamar. O Alencar chegou onde eu estava e disse, a tia quer falar com o senhor. Eu digo, comigo? Eu estranhei, porque eu não conhecia praticamente, né? Foi naquele momento que eu havia conhecido, mas fui. E ali, naquele encontro no 7º, nós falamos mais de 1 hora, uma conversa muito... Ela falando sobre minha vida, aquele tratamento que ela dava para a gente quando encontrava assim a primeira vez. E ali já se criou uma simpatia muito forte, né? Da presença dela e de eu ter tido essa oportunidade de me encontrar com ela. Bom, mas aí, dali, isso ocorreu numa quinta-feira, que era o dia da canonização, e no domingo eu já estava lá no templo, iniciando o trabalho de desenvolvimento. Caí assim, de uma semana eu já estava no desenvolvimento. Aí fiz toda aquela jornada de desenvolvimento e fui crescendo dentro da doutrina, fui aprendendo as coisas, né, gradativamente, e tive muitos encontros bacanas com todos os mestres que eu ia conhecendo, que eram colegas meus de fora da vida particular, né, e que estavam lá dentro, eu não sabia. E aí me encontrando, eles procuravam sempre me orientar e me ensinar alguma coisa, dizer o que era aquilo ali. Eu fui me adaptando gradativamente à doutrina. Quando dei conta de mim, eu já era um mestre centurião, já quase preparado, né, para muitas coisas, e sobre a égide ainda do nosso mestre Nestor, nosso querido mestre Nestor, né, representante Araquém, nós fomos caminhando nessa jornada. E dentro do trabalho, porque você sabe que dentro dessa doutrina, o que é de mais importante é o mestre trabalhar, porque é o trabalho que edifica. E edificar uma estrutura de um mestre não é fácil. Só ele mesmo que consegue isso através do seu trabalho, né? Uhum. E foi criando, foi crescendo. Um belo dia, numa reunião, a mãe virou e disse, a Seta Branca está aqui na nossa frente, lá no 7º. E mandou chamar Nestor, mandou chamar Mário, e disse para mim, Mário, esse aqui é o regente Tumuxi. E o mais, não, esse não é o regente Tumuxi, o regente Tumuxi é um outro mestre, e disse o nome do mestre, que não importa a gente comentar. Claro. Aí ela disse, não, Mário, o pai de Seta Branca está aqui na minha frente, dizendo que esse é o regente Tumuxi. Bom, houve aquele impassezinho assim, aquela história assim meio, né? E as coisas correram normalmente. E dali para frente eu passei a ser o trino regente Tumuxi. E logo depois eu fui consagrado, numa oportunidade de uma consagração, e de lá, dessa época, até agora eu sou o trino regente Tumuxi. E é assim que eu emito para todo o corpo mediúnico, mas principalmente para o plano espiritual. Bom, assim eu entrei na doutrina. A sua pergunta é mais ou menos sobre isso. Não, mas você pode continuar porque está fluindo bem. Quando você... como é que foi seu contato, então, com o trino Tumuxi? Fora esse momento inicial, como é que foi o seu dia a dia com ele? Eu sei de um trabalho muito bacana que a gente tem do Curso Estrelas. Olha, por incrível que pareça, o regente Tumuxi, ou os regentes, vamos dizer assim, dos presidentes triada, deveria ser o mestre que deveria estar sempre junto a eles, procurando
se entrosar, mais ou menos, com aquela vivência de um ministro de uma força trina no amanhecer. Mas, por incrível que pareça, essa ligação quase não havia, porque os trinos presidentes, aqueles que representavam realmente o ministro, eles não procuravam muito os seus regentes. Eles queriam que o regente caminhasse como regente. E era assim que nós caminhávamos. Então tinha o mestre Bálsamo, tinha eu que representava o Tumichi, o Bálsamo que representava o Araquém, mas nós não tínhamos assim um contato muito de afinidade, de chegar muito. Mas cumpríamos, eu, por exemplo, todos os cursos que eram feitos, eu estava, na minha função de regente, anotando, gravando, distribuindo com os mestres conhecimentos. Então eu sempre funcionava nessa situação. Você mesmo lembra disso, quando ocorreu, né, naquela época. Então eu procurava sempre me chegar, mas não era correspondido, vamos dizer assim, nesse chegamento. Mas, de qualquer forma, existem algumas publicações onde ele aproveitou gravações que eu fazia, comentários, depois eu dei para ele conferir, corrigir, e ele assinou aquilo tudo e foi colocado, inclusive, a distribuição do Corpo Mediúnico. Né? Foi assim, o nosso encontro foi assim. Quando ele, próximo à mãe partir, houve os desencontros, né, entre os trinos. Você sabe que os trinos passaram a não se entender muito bem, né, depois que ela partiu. E numa dessas saídas, o Mário procurou seguir um outro caminho. E às vezes ele nesse seguimento do outro caminho, ele não foi muito feliz. No físico, não sei, no lado espiritual, porque os contatos que eu tive com ele no lado espiritual foram muito poucos. Sim. Mas ele procurou caminhar. Mas me pareceu, eu digo assim, mas não quero dizer que eu seja o sábio dessa história. Eu pressenti que talvez no plano espiritual, na recepção de Mário, ele chegou querendo ser um pouquinho mais do que ele era aqui. Ele achava que ele tinha direito a outras coisas maiores. E você sabe que no plano espiritual não existe coisa maior. O maior é o plano espiritual. É verdade. Nós somos os instrumentos dessa grande jornada, dessa grande doutrina. Não é? Então, ele teve que, uma das vezes, ele até me disse que não estava bem, que estava no mundo em luz, inclusive, mas que ele estava trabalhando. E só no terceiro contato que eu tive com ele foi que ele me disse, agora sim, agora eu estou bem, estou caminhando novamente na minha jornada. E daí para frente ele não apareceu mais, não consegui mais ver. Bom, aí veio a pergunta, mas como é que você conseguia falar com ele? É interessante, né? Por uma simples incorporação. Ele vinha, pedia permissão para falar comigo, e a entidade permitia, e assim eu falava com ele. Como aconteceu com outras pessoas também que partiram, né, e com outras entidades também que vêm e falam comigo, através também desse mesmo sistema que é o nosso sistema de incorporação. Perfeito. Existe agora, já mais recente, né, o trabalho de mediação também que a gente faz, que às vezes a espiritualidade quer conversar com você, e o meio que encontra é o meio presente, aquele que estiver no momento. Às vezes eu estou conversando com você aqui, aí imediatamente começa a conversar, a entidade começa a conversar com a gente, pela mediação. Mas isso são estágios já muito avançados doutrinários, que hoje a gente já pode perceber isso, mas que antigamente a gente não tinha essa condição. A mãe com a TAI 108 também. Então, esses contatos são recentes, né? Prenúncios, talvez, de uma transformação que nós esperamos que seja realizada nesse amanhecer. O amanhecer hoje ele está um pouco complicado do que nós conhecemos antigamente. Né? Nós conhecíamos a razão, né? Nós conhecíamos a verdade, que era trazida por 408, e achamos que com esses conhecimentos que a gente tinha, nós poderíamos dominar também o universo. Mas na realidade é tão diferente. Né? Essa doutrina não é nossa, essa doutrina é de Pai Santa Branca, porque ele trouxe do céu isso aqui. Como que ele trouxe? Através de Pataí 108. Ela trouxe para nós outros, né, essa doutrina, e nós nos adequamos, dissemos se queríamos, ninguém foi convidado, nós aqui nos convidamos a entrar, para participar, na verdade, e começamos então a caminhar dentro dessa doutrina, não é verdade? Não é assim que nós fizemos? Você, que desde o começo nos acompanha, né, que nós estamos sempre juntos nas nossas jornadas, não teve outro caminho, foi esse. Ela trouxe tudo do plano espiritual. Ela não utilizou nada daqui, senão um instrumental, que são os mestres e as ninfas. Mas a doutrina mesmo, essa veio de Pai Santa Branca.
E ela trouxe. É tanto que às vezes eu costumo falar, como eu falei para você hoje há pouco, que no dia que o Pai Santa Branca disser, os mestres já estão evoluídos e não precisamos mais dessa doutrina aqui. Aí dá um clique e acaba tudo, e fica sendo aqui apenas um ponto de museu, um ponto de histórico. As pessoas chegam, aquele negócio que está ali, se chamava esquife, e os mestres sempre deitavam ali quando havia a doutrina aqui. Quer dizer, passa a ser uma coisa assim, como hoje existem tantos lugares no mundo, no universo, que tem essa mesma situação, não é assim? Bom, então nós estamos assim metidos nesse impasse. Às vezes uma pessoa que está dirigindo determinadas posições doutrinárias, você sente no seu íntimo que a pessoa não tem muita condição, mas nem por isso o plano espiritual deixou de fazer assistência espiritual dentro do amanhecer. Nós sabemos, hoje mesmo nós estamos presentes ali numa estrela cadente, e sabemos que as energias estão presentes ali, na verdade. Um belíssimo comando, um comandante muito jovem, mas preciso no seu comando, né? E nós estamos ali. Por quê? Porque as energias estão chegando do céu. Perfeito. Não é? Se não tivesse essas energias, nós não estávamos aqui, estávamos batendo cabeça um com o outro. Não é? Então a realidade é essa. Pensar que o amanhecer, que o plano espiritual subiu e que nós estamos aqui para trabalhar nós mesmos, é uma tolice. É uma tolice. É uma tolice, realmente. Porque não é nada disso. As energias estão aí. Aproveita quem tem condição. Perfeito. Não é? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre Sivans. Bom, você sabe que nós temos 21 estrelas, né, que regem o nosso universo e que Pai Santa Branca adequou cada mestre, ele dá a situação de ter uma sintonia com determinadas estrelas. No caso Sivans, que é um caso especial, você está lembrado, somente a mãe clarividente, hoje com a Thaís 108, é que nos dava essa consagração. Hoje você vê muito mestre emitindo Sivans, mas eles já fizeram isso agora aqui, porque antigamente somente ela é que podia consagrar um Sivans. Não é? É uma estrela de muitos poderes, você sabe, que tem características especialíssimas, né? É preciso ser um mestre muito bem estruturado para poder pertencer a essa academia Sivans, né? E eu fui colocado com nossa mãe clarividente achou que eu poderia ser um dos mestres que iria integrar essa equipe Sivans, e hoje eu estou aí, emitindo Sivans, desde aquela época que ela me colocou. E eu muito feliz, é claro, porque tive esse grande... Na realidade, o que a gente sente é que quem tem essa herança, quando emite, sente essa energia chegar, não é verdade? Verdade. Talvez a minha sintonia com você maior seja em função dessa estrela Sivans. Pois é. E me fale um pouquinho também sobre a bênção do Pai Santa Branca, que você colabora tanto ali aos primeiros domingos de cada mês. Quais são os fenômenos que você já viu acontecer ali, o que você sente quando o Pai está sempre com a gente, né? Mas naquele dia especial a gente se concentra mais nele. A bênção do Pai Santa Branca é realmente um grande presente do céu para a gente, né? Ter a presença do nosso Pai uma vez por vez, Espírito de verdade, nos dando a bênção e traduzindo esse amor que Ele tem por nós naquela farinha que Ele deposita na mão de cada um. Ele não mede a quantidade de mestres que precisa passar, a quantidade de pacientes que vêm, mas na realidade esse nosso trabalho, que eu tenho a honra de participar desde o início, né? Você sabe, são 2 coordenadores, o Zé Carlos e eu, mas os 2 têm a mesma conotação, são 2 coordenadores. E como ele na hierarquia nossa, que ele tem um pouco da frente de mim, né? Então ele é que coordena e eu sou o coordenador seguinte, que qualquer saída dele sou eu que assumo o posicionamento. Então, esses coordenadores, eles tiveram mais 7 mestres que fazem também ajuda na coordenação. Mas desses 7, alguns já partiram, outros foram para outras missões, foram ser, inclusive, presidente de tempo externo, e foram nos deixando ficar só aquele grupinho pequeno. Mas nós convidamos outros mestres que nos auxiliam na coordenação da bênção. Agora, é um trabalho de muita afinidade com o plano espiritual, vamos dizer assim, muito fino, né, de muita leveza, porque a gente exerce esse trabalho
de 4 da tarde, mais ou menos, que é a hora que a gente começa mesmo a atender, e vai até 1h, 2h da manhã, todo último domingo, todo primeiro domingo do mês. Então isso nós fazemos com todo amor, não há reclamação. Pode estar havendo um maior problema aqui embaixo, no físico, mas ali nós estamos vivendo o momento do céu. Então é assim que eu vejo a bênção do Pai. E você sabe que existe sempre, são a média de 14 ninfas que incorporam o Pai, nós vamos fazendo sempre de meia e meia hora, vai mudando, para que todas tenham essa oportunidade. E todo mundo, como eu digo sempre no início, todas as ninfas que passam ali, elas passam pelo menos um mês nessa sintonia, desse amor do Pai Santa Branca. Energizadas, né? Energizadas. E uma outra pergunta, não sei se você vai ter condições de responder, mas como é que foi o seu contato, o recebimento dessa senha espiritual chamada Amaruã? Esse grandioso ministro de Deus, como é que a tia trouxe ele para você e como é que é o seu contato com ele? Olha, nós tínhamos... A mãe sempre teve um direcionamento muito forte com relação quase que de preocupação, porque ela estava viva naquela época, de ter esse mestre direcionado para alguma coisa que eu não sabia. Hoje eu já sei de que se trata, mas naquela época eu não sabia. Então, ela tinha sempre a preocupação de o mais cedo possível ter aquele mestre preparado para os trabalhos do nosso meio mesmo. Então, uma das coisas que ela fazia sempre é que todas as sextas-feiras nós nos reuníamos com os devas e para a escolha de consagração dos mestres. E muito mestre foi consagrado ali, no papel. Ia falando, fulano de tal vai ser isso, fulano de tal vai ser isso, fulano de tal. E depois ela chamava, o Deva estava presente ali, um dos Devas pelo menos, e ele ia anotando aquilo tudo, e aquilo ali depois era transformado numa consagração. E numa dessas aí que eu estava presente, ela me colocou, trouxe, olha, seu ministro está aqui na frente. Mas não foi bem aí não, porque um dia nós estávamos lá na casa da Carmen Lúcia, reunidos, inclusive a Edel estava também junto conosco, já que nós falamos o nome dela hoje, né? Ela estava também. Então a mãe sentada assim na mesa, e eu sentado aqui, uma mesa como essa assim, eu sentado do outro lado, aí ela disse assim, o seu ministro é Amaruã, e é o nome dele aqui para você, mas no plano espiritual o nome dele é Maraguí. Ainda disse até o nome dele no plano espiritual, no momento. A Delves bateu assim, né? Delves, anote isso aí para depois você dar para ele. Foi assim que eu tive o primeiro toque do ministro. Depois, na reunião lá, ela disse, quando ela chamou meu nome, já foi logo dizendo, ministro Amaruã. Isso ocorreu também com o Cavaleiro, e com todas as consagrações que eu tive, ela sempre foi tudo dado por ela. É claro que tudo isso vinha de Pai Santa Branca, né? Ela, como nós outros aqui, ela também era um instrumento. Trouxe a doutrina e trazia as consagrações de Pai Santa Branca, de Pai João, né, que estava sempre junto também. E ali, então, naquele momento, as coisas eram oficializadas através dos devas e depois era transformado numa consagração. Assim que se fazia. Teve algum fato relevante envolvendo você e tia Neiva que você queria deixar aqui destacado para a gente? Por exemplo, algum acontecimento, alguma história que ela te contou, algum fenômeno que você viu e você se sentiu assim emocionado? Porque foram muitos anos de contato. Havia muita coisa, né? Muita coisa, mas para mim, pessoalmente, uma coisa que eu nunca esqueci da nossa mãe foi, todo final de ano, eu viajava, ia de férias para Fortaleza, né? E um desses dias eu disse para ela, fui falar com ela, pedi permissão para viajar. E ela então disse para mim, você precisa mesmo viajar, meu filho? Eu digo, preciso ir ver minha família. Ela disse, você vai, mas vai sob proteção. E eu fui, e no meio da viagem eu tive um desastre com o meu carro. Caí de uma ribanceira grande, e o carro caiu no meio do mato e tal. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque ela tinha mandado isso sob proteção, né? E quando o carro, depois que parou, porque quis parar, não fui eu, né, que ele caiu no meio do mato e ficou perto de árvores grandes, não tocou em nada. Quando eu voltei, eu cheguei em Fortaleza, meus filhos já estavam lá, tirei de avião, e ela virou, pai, o que houve? Agora que está chegando, eu digo, meu filho, não tem nada demais, não. Foi só uma brincadeira que fizeram comigo. Bom, mas, quando eu voltei, a minha preocupação foi de ir imediatamente a ela participar do fato. Ela me disse, meu filho, eu falei que você ia sob proteção, e sua princesa estava com você no carro.
Isso é um fato que me deixou realmente muito seguro e que a minha princesa não me larga um minuto. Está sempre ao meu lado. Bacana. Bom, você passou umas temporadas... Não é só a princesa não, também. Cavaleiro, ministro, todos eles me protegem. Uhum. Você passou uma temporada também um pouquinho longe do Templo Mãe, né? Foi umas férias que você tirou? Vamos dizer que foi mais ou menos umas férias, né? Eu passei 8 anos em Fortaleza. Parti daqui para Fortaleza, mas antes de ir eu pedi a permissão, porque eu tinha compromisso com o Pai Santa Branca, na bênção, eu tinha compromisso com o tempo nos meus trabalhos, então eu pedi permissão ao Pai João Lenoque e pedi permissão ao Pai de Santa Branca. E Pai João me disse assim, você vai, mas quando eu precisar de você, você volta? Eu digo, eu volto porque eu sou missionário. E isso ocorreu exatamente assim. Eu estava em 2005, eu vim em maio aqui para a bênção, e quando cheguei aqui, trabalhando nos tronos, o pai João incorporou e disse assim, meu filho, chegou a hora de voltar. Você prometeu que voltaria. Está de pé essa promessa? Está de pé. Isso aconteceu em maio, em novembro eu estava viajando para cá de volta. Para isso eu tive sacrificar algumas coisas, né? Família que não quis vir comigo, ficou, certos problemas, tudo problema pessoal, que nada tem a ver com a doutrina. Perfeito. Então, isso aí, a doutrina estava acima de tudo. Em 2005, então, fiquei de volta e estou aqui já. E sem nenhuma programação para sair daqui. Pelo contrário, para mim fica cada vez mais. E como é que está a luta hoje, doutrinariamente falando? Como é que está a sua jornada hoje? Eu estou muito feliz nessa doutrina. Não tenho nada para reclamar dessa doutrina. A doutrina, para mim, é o que existe de maior nesse universo. Porque ela vem do céu. Ela é de Pai Santa Branca. Na hora que Pai Santa Branca disser assim para você, os mestres já estão evoluídos, aqui termina a nossa missão, e fizer um clique na chave, o que acontece? Ele eleva todas as energias e aqui fica sendo apenas um ponto de museu, onde as pessoas chegam e dizem assim, está vendo aqueles escritos ali, ó? Ali os mestres deitavam antigamente para fazer um juramento. Vai ser assim, um ponto somente de histórico, porque a energia toda ela sobe com o Pai Santa Branca. E como tem acontecido em outros lugares, né? É verdade. Bom, mestre Lisboa, foi muito bom falar contigo. Eu agradeço a oportunidade que você me deu. Não sei se eu fui útil em alguma coisa. Foi, com certeza, deixou um pedaço da história aí registrado. Se você quiser deixar uma mensagem para a posteridade, para quem for assistir esse posteridade, olha que termo bonito, né? Eu falando para a posteridade, mas vindo do meu irmão aqui, André Luiz, tudo é possível, porque o coração entra de uma forma muito forte, né? A emoção, etc. E a gente sempre que se encontra é assim. São dois irmãos, que pode perfeitamente observar. E como ele diz assim, irmãos até em Siba, né? Aí vê que tem uma irmandade muito grande. Né? Mas, eu só gostaria de dizer que essa doutrina é uma doutrina que o Pai Santa Branca colocou em nossas mãos para que a gente tivesse uma oportunidade de evoluir o nosso espírito de jornadas passadas que nós não passamos tantas. Mãe costumava dizer que nós passamos 19 encarnações, cerca de 19 encarnações, e nem todas foram tão favoráveis para a gente. Então a gente tem que considerar que essa é bastante favorável, porque nos dá a oportunidade de caminhar muito no sentido de uma evolução. Ah, mas está tão difícil a doutrina? Não está, a doutrina não está difícil. A doutrina está igualzinha como o Pai Santa Branca trouxe. Nós é que estamos difíceis. Então, nós é que temos que nos corrigir. Não é? Então, esses mestres, principalmente aqueles que têm uma força de comando, têm uma posição elevada dentro do contexto doutrinário, eles deviam pensar um pouquinho mais, com mais carinho. Não é? Talvez até que se reunindo, eles pudessem chegar a algum acordo. Porque é tão difícil você contactar com um desses mestres hoje, que a gente às vezes fica triste. Mas a doutrina não permite que a gente tenha tristeza, não. Não dá tempo, né? Não dá tempo a gente se emocionar, não. É razão, verdade e vida. A vida é essa, não é? Então nós procuramos sempre caminhar. Todos, hoje até há uma conotação diferente, que essa é mais moderna. A gente diz assim, e vamos caminhar para ajudar o nosso irmão. Hoje não é mais para ajudar o nosso irmão, é para ajudar a coletividade.
Porque hoje é tão genérico, é tanta gente para ser ajudada, que o importante hoje não é mais o nosso irmão. Nosso irmão já aprendeu a caminhar. O que nós temos que olhar agora é para a coletividade. Então essa é uma conotação que você guarde para você. Salve Deus. Salve Deus. Bom, gente, salve Deus que a gente possa ter contribuído aí para o documentário, né, da nossa doutrina. E antes de encerrar esse trabalho, eu gostaria que você também deixasse sua mensagem aqui para nós, por favor. Aponta já para ela. Eu não estou preparada para isso. Não, é só um aluno doutrinado. Só um aluno doutrinado. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus, nesta hora que estamos com irmãos, falando sobre doutrina, manipulando doutrina, sempre no pensamento de um futuro melhor, para trazer o conforto àqueles que estão entrando, àqueles que estão ingressando e que têm a esperança no coração. Porque a fé sem a ação, ela não significa nada. É preciso que haja em todos os nossos corações a certeza desse amor que o Ataí 108 plantou. E que planta em cada um que se consagra. E que planta em cada um que entra aqui neste amanhecer. Eu acho que pelo amor a esta bandeira rosa, pelo amor a este futuro que nós vamos traçando, é que esta corrente pode se unir. Somente pelo amor, meus irmãos. Salve Deus. Salve Deus.